E aí pessoal, este é o canal Pregador MR, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra do Senhor, para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Acredito que o Senhor vai acrescentar valores ao teu coração neste momento, amém? Desde já eu peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like em nome de Jesus. Deixe aí os seus comentários, que você venha contribuir para o crescimento do nosso canal. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer um único tema, amém? Uma palavra breve, mas muito edificante para a nossa vida, principalmente para nós que estamos vivendo o tempo onde nós entendemos que precisamos realmente buscar o conserto com o Senhor, buscar o avivamento espiritual para a vida da igreja. Nós percebemos, acredito que você também, você que conhece a palavra e o poder de Deus, sabe que nós precisamos novamente buscar o caminho da restauração da vida espiritual por completo, de que realmente venhamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida quanto a nossa vida espiritual. Eu quero trazer o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o tão conhecido versículo 14, que diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Acrescenta os teus valores ao nosso coração neste momento. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. E todos aqueles que irão assistir e ouvir, que sejam abençoados, alcançados pelo poder da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse versículo aqui ele fala muito, principalmente para nós, hoje, no nosso tempo. Aqui Deus está tratando o seu povo. Eu vejo aqui, como você já deve ter observado, um tratamento espiritual com o seu povo. Ele diz, o povo que se chama pelo meu nome. Então, ele está falando com a igreja, está falando com o seu povo, está falando com aqueles que conhecem a palavra, que conhecem o Evangelho, amém? Que conhecem a vontade do Senhor, mas que estavam vivendo um momento difícil, um momento onde havia escassez do poder de Deus, onde as coisas não aconteciam conforme a vontade do Senhor. Enfim, nós sabemos e conhecemos a história. E eu consigo enxergar e vejo aqui uma semelhança muito grande com o nosso tempo, amado. Eu vejo Deus falando também conosco nesse tempo, porque eu vejo a igreja, apesar de aparentemente a igreja em si se julgar bem, se julgar avivada, se julgar como a melhor geração de adoradores já vista, eu não enxergo dessa maneira, muito pelo contrário. Eu vejo uma igreja realmente enferma, uma igreja que tem que buscar o avivamento espiritual, sim, tem que buscar o renovo, tem que buscar o conserto, tem que renovar o seu conhecimento, renovar a sua vida espiritual diante do Senhor. Amém? Então, isso aqui se encaixa muito bem para o nosso tempo. Deus falando conosco, tratando a nossa vida espiritual. Porque isso aqui é uma receita espiritual. Eu vejo aqui como uma receita de Deus para a nossa vida. Porque ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar primeiro, depois, segundo medicamento, orar, terceiro medicamento, me buscar ou buscar a sua face, e o quarto medicamento, se converter, eu vejo aqui uma necessidade muito grande de Deus tratar a sua igreja. Entende isso, amado? Observe que existe aqui um processo. Observe que existem coisas a serem consertadas, mudadas, a serem feitas, melhor dizendo. Amém? Então nós vamos fazer essa leitura. Queria fazer essa leitura com você, dessa receita espiritual de Deus para a nossa vida hoje. Com esse tratamento de Deus para a nossa vida hoje. E eu gostaria de fazer essa leitura de uma forma diferente, de trás para frente. Vamos começar daqui
e assim seguir o caminho para cima, para o início dessa receita espiritual aqui. Ele termina com esse medicamento aqui, ó, se converter. É lógico que Deus, a vontade do Senhor é que venhamos andar segundo os seus caminhos, seus estatutos, segundo a sua vontade. Esse é o objetivo principal de Deus. Mas, por essa receita, por esse texto, nós vemos que existe uma coisa que nós precisamos buscar antes. Ele cita aqui o buscar a face antes de receitar a conversão, o arrependimento. Ele receita para nós o buscar a sua face. O que nós podemos entender como buscar a face do Senhor? Quando nós falamos de face, eu entendo que está falando de identidade, está falando de conhecimento. Eu entendo que Deus está falando aqui para o seu povo e para a igreja hoje, que a igreja precisa buscar conhecimento de Deus. Amém? Aleluia! Buscar conhecimento de Deus. Ele diz, meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecei ao Senhor e prossigai em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, amados, o conhecimento do Senhor é algo que nós precisamos buscar. E é isso que tem faltado. Esse medicamento aqui tem faltado hoje na vida da igreja. Não tem se buscado a face do Senhor como se deveria. Amém? Muitas pessoas não conhecem esse caminho aqui do buscar o conhecimento de Deus. Por que ele citou buscar antes da conversão? Porque para que haja realmente o arrependimento, para que esse efeito do arrependimento realmente aconteça, precisamos do buscar. Por quê? O que nós entendemos como buscar? O que acontece? Para mim, a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o conhecimento gera o quê? Temor de Deus para a nossa vida. Então eu entendo que Deus ele chamou a atenção do povo, apresentou esta receita, né, esse medicamento antes da conversão, porque é importante se buscar conhecimento de Deus para que haja realmente uma conversão, um arrependimento sincero. Amém? Porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais adquirimos temor. E o que o temor gera na nossa vida? O que o temor gera no teu coração? Deveria ser e teria que ser o que? O constrangimento diante do Senhor. O constrangimento diante do nosso pecado, diante da presença de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós vemos a sua grandeza, vemos a sua pureza, vemos a sua santidade, conhecemos a beleza da sua santidade. Então isso gera temor e, consequentemente, constrangimento. Então eu entendo que Deus, quando Ele chamou a atenção a se buscar primeiramente antes do arrependimento, porque o buscar o conhecimento faz com que haja um arrependimento sincero. Aleluia, glória a Deus. Está acompanhando comigo o raciocínio? Então é preciso buscar conhecimento. A igreja hoje precisa, porque as pessoas não estão se convertendo, a igreja do Senhor em si, não estou falando da conversão em Cristo para ser salvo, não basicamente nisso, mas em fazer a vontade do Senhor, em às vezes renunciar a alguma coisa que nós estamos trazendo, ou fazendo coisas que para nós julgamos não tem nada a ver. E sabemos que isso desagrada ao Senhor, mas não há constrangimento, não há conscientização, não há temor, porque não se busca o conhecimento de Deus como deveria buscar. Glória a Deus aí neste lugar, né? Em nome de Jesus. Mas observe que antes desse medicamento buscar também, existe o segundo medicamento, que é orar. Por que Deus trouxe o orar antes do buscar e antes do converter? Porque a oração, o que é a oração? Eu entendo que a oração, e você também há de entender e saber que a oração é conversar com Deus, dialogar com Deus, amém? Expor ao Senhor, ter intimidade com Deus na conversa, né? Na troca de palavras. A oração é para isso. Vou fazer aqui um exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que você trabalhe numa empresa e nesta empresa existem vários funcionários e você está ali trabalhando numa seção onde existem várias pessoas trabalhando contigo.
E você está vendo aquelas pessoas, conhece cada um dos seus colegas de trabalho, sim, conhece o nome, a função de cada um, está sempre vendo ali todo dia, né, aquele teu colega de trabalho, mas você não é de conversar com eles. Porque dentro do trabalho, naquele local ali, não há vamos supor que não há possibilidade de você dialogar, conversar com aquelas pessoas, com aqueles colegas de trabalho. Ele vai ser apenas um colega de trabalho. Você pode até conhecer aquele colega, aquela pessoa, até fora dali da empresa. Aquele fulano de tal trabalha na minha empresa, trabalha na minha seção, ele faz isso, o nome dele é tal. Mas pelo fato de você não conversar, não dialogar, esse colega não passa a ser seu amigo, porque não há intimidade. Porque numa conversa, né, num bate-papo, numa troca de conversa entre uma pessoa e outra, nós passamos a ter intimidade uma com a outra pessoa, né ou não é? Então, aquele colega, se você tivesse a oportunidade de estar sempre conversando, dialogando com aquela pessoa tinha tudo para se transformar em um amigo seu ou uma amiga sua, é ou não é? Porque você, de repente, pela intimidade, pela amizade, você ia expor um pouco da sua vida e ela também contigo, ia se abrir mais, enfim. A oração, amados, eu entendo que diante de Deus também tem o mesmo sentido. Nós passamos a conhecer uma pessoa melhor, o nosso Deus melhor, o caráter e a personalidade dele. Tem muita gente que conhece, busca conhecimento de Deus, né, de forma artificial, apenas na teoria, muitas das vezes, né, naquilo que ouve. Mas, amado, o que aperfeiçoa o conhecimento é a oração, porque através da oração você passa a ter mais intimidade com esse Deus, porque você passa a conversar com Ele, Ele passa a responder às tuas orações, aleluia, passa a corresponder às tuas orações. Por isso que a oração é importante. Por isso que nós devemos ser pessoas de oração, porque a oração nos aproxima de Deus. Por mais que eu tenha conhecimento de Deus na minha vida, eu entendo o seu propósito, sei do plano da salvação, conheço o plano da salvação, tenho Cristo na minha vida, o Espírito Santo, mas eu preciso conversar com Deus, eu preciso entrar em oração com Deus para estar sempre íntimo com o Senhor, para estar sempre atento à sua voz, aleluia, estar sempre atento a uma resposta dele. Então o que a oração faz? Nos faz ter intimidade, nos faz conhecer melhor o nosso Deus, no seu caráter e na sua personalidade. E passamos a ser não somente um colega de Deus, mas amigo de Deus. Então a oração antes aperfeiçoa o buscar o conhecimento, é ou não é? Você passa a ter o conhecimento de Deus de uma forma mais profunda. Então isso vai contribuir para que haja realmente conserto na tua vida, na minha vida. Aleluia, gente. Observe o tratamento que Deus está fazendo aqui com o seu povo. Ele poderia muito bem diretamente dizer, ó, se converta, guarde os meus estatutos, né, se arrependam, mas ele viu a necessidade de tratar. Por isso que ele deu essa sequência aqui, porque uma coisa iria aperfeiçoar a outra. Amém? O buscar conhecimento aperfeiçoando o arrependimento, a oração aperfeiçoando o conhecimento, e aqui está o primeiro item da receita, o primeiro medicamento que eu acho o mais importante, amado. Vou te dizer uma coisa para você rapidamente. Eu entendo, eu vejo, eu particularmente penso desta maneira, que a grande enfermidade hoje da vida da igreja, infelizmente, é a falta de humildade. Eu vejo muita soberba, eu vejo muita hipocrisia no nosso meio. Eu vejo muita presunção, pretensão, eu vejo muito egoísmo no meio da igreja, muita gente querendo ser melhor do que o outro, se achando melhor, mais importante, mais capaz, mais poderosa do que as outras. Tem gente que se considera mais importante que o Espírito Santo. Não é? Existe muita soberba nascendo, brotando no coração da igreja, infelizmente. E é isso que está faltando na vida da igreja. Humilhação. Porque muitas das vezes você pode, Deus está pedindo para me humilhar, então eu vou me humilhar, vou me pôr de joelho aqui e dizer, Senhor, me perdoe porque eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas gente, Deus conhece o coração, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração.
O que adianta falar de boca, se humilhando, dizendo que não é nada, mas no coração é soberbo, um coração soberbo, um coração hipócrita. Você já parou para conversar com uma pessoa soberba? Você conhece alguém assim, dessa maneira? Eu conheço algumas pessoas assim. E eu confesso que eu não me sinto bem conversando com uma pessoa soberba, uma pessoa com uma falsa humildade, uma pessoa que você está vendo que é hipócrita, não vive aquilo que está falando. Então a conversa fica até enjoada. Eu até fujo muitas das vezes, eu evito muitas das vezes conversar com pessoas com esse comportamento. Imagine Deus. Amém? Você acha que Deus vai atender uma oração soberba? Uma oração com uma falsa humildade ou com hipocrisia? Lembra daquele exemplo de Jesus, quando os dois entraram no templo, o sacerdote, né, o escriba, não me vem agora à memória, e o pecador, aquele que se achava o tal, orando a Deus: Senhor, eis-me aqui, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo, vem diante de ti, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Aquela coisa toda, aquela oração soberba, aquela oração se julgando, já se colocando, né, como merecedor de receber algo de Deus. E aquele outro que veio diante do Senhor, do lado daquele que estava fazendo aquela oração, e disse: Senhor, perdoa os meus pecados, sou pecador. E Jesus perguntou: qual foi a oração que foi ouvida? É claro que foi aquela do pecador. Então, amados, a humilhação, ela é fundamental para que a sua oração seja atendida, para que Deus pare para te ouvir. Amém? E troque conversa contigo, responda as tuas orações, porque há humildade. Porque você renuncia à soberba, renuncia à hipocrisia, né, à presunção, o egoísmo. Precisamos tirar isso do coração da igreja, precisamos. Existe muita coisa errada nesse sentido. Amém, gente? Então, por isso que o medicamento humilhação vem em primeiro lugar. Por isso que Deus, Ele trouxe nesse tratamento espiritual aqui a humilhação em primeiro plano. Se o meu povo se humilhar, se posicionar, se colocar diante de Deus como realmente ninguém, como incapaz, totalmente dependente de Deus, dependente do Espírito Santo para tudo. Precisamos novamente resgatar esse caminho, amado, aonde o Espírito Santo fica totalmente à vontade, com liberdade para trabalhar. Oh, aleluia! Um coração humilde para aprender, um coração humilde para ouvir. Então, no momento que nós encontrarmos esse caminho, tomarmos desse medicamento humilhação, a nossa oração será uma oração eficiente. Será uma oração que vai ser ouvida por Deus e atendida pelo Senhor. Aleluia! E, consequentemente, estamos buscando aproximação, buscando intimidade. Para quê? Para buscar conhecimento de Deus, para nos aprofundar no caráter e na personalidade de Deus. E uma vez buscando conhecimento profundo, aleluia, juntamente com os outros medicamentos, com certeza, nós iremos nos consertar diante do Senhor. Haverá arrependimento, haverá conserto. Glória ao Senhor. E a igreja será novamente avivada pelo poder de Deus. Fique com esta palavra. Fique com esse tratamento espiritual. Vamos seguir esse caminho. Não adianta você querer tomar o medicamento conversão, arrependimento, sem antes tomar dos outros. Porque senão não vai haver sinceridade no teu arrependimento. Não. Porque você não busca. Entende? E se você não busca, é porque você não ora. E se você não ora direito, não ora bem, é porque não há humildade. Porque não adianta você querer dizer que ora, está sempre orando, mas com uma oração soberba. O que adianta uma oração que não é ouvida por Deus? É uma oração sem sentido, é uma oração perdida. Nós temos que ter certeza que toda a nossa oração, a mais simples que seja realmente o abrir e fechar da nossa boca com sinceridade diante do Senhor. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E amém.